Iniciamos a nossa aula magna do segundo semestre de 2023, dando as boas-vindas aos nossos colaboradores, professores, alunos dos cursos de graduação, bacharelado e tecnólogos, MBAs, pós-graduação e mestrado profissional aqui presentes. E também aos que nos assistem virtualmente. Saudamos também os convidados aqui presentes e a diretoria da FIPECAF. Dando início à nossa aula magna, é com muita honra que apresento a nossa mesa diretora desta noite. Professor Wellington Rocha, diretor-presidente da FIPECAF. Professor João Domiraci Passês, diretor de cursos da FIPECAF. Professora Luciana Maia Campos Machado, superintendente acadêmica da Faculdade FIPECAF. E Magali Leite, presidente do IDEF São Paulo, CFO e diretora de Relações com Investidores da Espaço Laser, palestrante dessa noite. Obrigada a todos da nossa mesa. Passo aqui a palavra ao professor João, que vai conduzir a nossa aula daqui para frente. Boa noite a todos e a todas. Dando início a essa nossa aula, essa sessão solene, eu vou convidar o professor Wellington Rocha, diretor-presidente da FIPECAF, e a fundação mantenedora da nossa faculdade. E ele vai falar em nome de toda a diretoria da fundação. Obrigado, professor João. Eu gostaria de começar, como sempre começo nessas ocasiões especiais, dizendo que, primeiro, eu tenho um orgulho imenso de ser professor da Universidade de São Paulo. Somos professores da USP, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo, o que me dá um imenso orgulho, como acabei de falar. Por que começo com essas palavras? Porque lá da FEA-USP nasceu a FIPECAF. Esta fundação nasceu há 49 anos, né? Em 1º de agosto de 74, semana passada completamos 49, e daqui a um ano faremos meio século, daqui a um ano, 50 anos. Tem uma festa enorme, né, professora Luciana? Vamos sempre fazer uma baita comemoração. Lá da FEA nasceu também a FIP, que vocês conhecem, eu sempre falo, é a nossa irmã mais famosa, a FIP, todo mundo fala na tabela FIP, né, quando vai comprar carro, vender carro, a FIP é a nossa irmã mais famosa, por enquanto. Depois a gente vai alcançá-la também. E ela é muito boa em economia. E nós somos muito bons em contabilidade. Esta é a casa da contabilidade. Eu citei a FEA-USP, eu disse que eu tenho muito orgulho de ser professor lá, e imaginem vocês o meu orgulho de ser presidente da FIPECAF. Um orgulho imenso, dobrado, lá e cá. E a contabilidade, a FIPECAF, é a casa da contabilidade. A nossa quinta essência é contábil, é contabilidade, controladoria, finanças, custos e orçamento. Essa é a nossa essência. E é nisso que nós queremos ser bons. E neste momento em que iniciamos aqui esta mesa, que eu agradeço a Magali pela gentileza de estar conosco aqui, que engrandece também, acabei de falar ali no corredor quando cheguei, isso engrandece e coloca a FIPECAF num nível acima, dada essa interação com uma entidade como é o IDEF. Isso é importantíssimo para nós. Então, senhoras e senhores, eu queria dizer que é um grande orgulho. Espero que, assim como eu falei agora do meu duplo orgulho, vocês também tenham orgulho de pertencer a esta casa, que não simplesmente passem por aqui, mas que a FIPECAF possa contribuir com o seu crescimento na vida profissional, é isso que eu espero de todos. Esta casa, a FIPECAF, por enquanto, ainda não é um exemplo de qualidade, de excelência, temos que dizer a verdade, colocar a mão na ferida, temos muito para aprender, mas tem uma coisa,
nós temos a obsessão pela qualidade. Nós queremos chegar lá. Nós queremos fazer as coisas com amor, com qualidade, nós queremos ser excelentes. E vamos, eu até diria que no conhecimento em si, né, professor João, em contabilidade, nessas áreas que eu falei, a gente está muito bem na fita, se me permitem falar um pouco de gíria. Nós estamos bem na fita, certo, Gisele? Somos bons em contabilidade, certo, Helder? O Helder está ali fazendo assim. Agora, no que se refere a processos, a entregar uma coisa de qualidade, a gente precisa caminhar ainda. Eu estou dizendo isso porque a gente precisa reconhecer as nossas fragilidades para poder amenizá-las. Muito bem, encerrando aqui já a minha fala, eu espero que vocês tenham muito orgulho, como eu, de ter passado por esta casa, e cresçam profissionalmente com a FIPECAF, e depois de formados, não nos deixem, continuem aqui conosco, tá certo? Nós temos, gostaria de ter isso assim por muito tempo, não só fazendo um curso. Aliás, nós temos vários casos de pessoas que fizeram mais de um curso aqui. Vários casos, certo? Então, muito obrigado por estarem aqui. Um grande abraço a todos e todas. Sucesso nesse novo ano letivo. E um grande abraço. Tudo de bom. Vamos falar depois do professor Wellington, que a gente precisa falar muita coisa, né? Ele já falou quase tudo, mas, primeiramente, acho que, só complementando o que o professor Wellington falou, eu queria desejar boas-vindas a todas e todos, não sei se eu devo complementar com todos, eu ainda não me adaptei a essa nova terminologia, mas todas e todos, né? E agradecer pela escolha da nossa instituição. Como o professor Wellington comentou, nós temos orgulho de tentar fazer sempre melhor. E nós vamos fazer todos os esforços que estiverem ao nosso alcance para que vocês sejam recompensados pela escolha. Disso vocês podem ter certeza. O nosso objetivo aqui como instituição de ensino é contribuir para o desenvolvimento profissional de todos vocês e também para o desenvolvimento pessoal. Então, nós temos um objetivo fundamental que é contribuir para que haja uma evolução completa de cada um de vocês. E nós temos alguns valores fundamentais. O professor Hélio estragou a minha fala, mas eu vou repetir, né? Nós temos dois valores fundamentais. Um é ética, e acho que deu para perceber na própria postura do professor Wellington, porque nós sabemos reconhecer nossos erros. E a outra é a obsessão pela qualidade. Essa obsessão, ela acaba se revertendo também em cobranças. Então, quem veio aqui esperando ter bons momentos, terá, mas terá também muita cobrança, porque você só adquire qualidade com cobrança, com participação conjunta. Mas vocês podem ter certeza que nós esperamos que, no final do curso, cada um de vocês tenha evoluído profissionalmente e também como ser humano. Não adianta nós sermos bons técnicos e não sermos bons seres humanos. Tá? E, para isso, vocês podem contribuir com a gente, podem contar com nossa contribuição. Ok? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Luciana Maia, que é a nossa superintendente acadêmica da faculdade, para que ela faça algumas considerações adicionais. Boa noite a todos. Vamos falar depois do professor Wellington e depois do professor João, que eu posso falar ainda menos. Mas estou muito feliz de ver o auditório quase cheio aqui hoje. Essa é a primeira aula magna que nós fazemos presencialmente depois da pandemia. Um momento muito importante de retomada para nós. Queria começar dando boas-vindas a todos vocês. Eu sei que a decisão por um curso de pós-graduação, de graduação, é uma decisão super importante. Eu agradeço por terem confiado em nós nesse momento. E queria que vocês sentissem não que estão começando um curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado, mas que vocês passam a fazer parte da comunidade FIPECAF, que é um grupo muito seleto de pesquisadores, de professores, de alunos e ex-alunos, que ajuda a construir o conhecimento contábil do país, contábil, financeiro e de negócios como um todo. Então, sintam-se acolhidos dessa comunidade. Sei que muitos de vocês estão iniciando agora o segundo curso, o terceiro até com a gente. Então, sejam novamente bem-vindos. O pessoal que está nos acompanhando de casa também. E queria, então, retomar alguns pontos, acho que nossos indicadores de qualidade aqui, que são conquistas que a gente consegue juntos dentro dessa comunidade, desse grupo seleto que eu falei para vocês. Nós somos uma das poucas instituições de ensino que desde 2016 tem o índice geral de cursos com nota máxima. Para vocês terem ideia, somente 2% das instituições de ensino do país tem esse feito, tem nota máxima no IGC. Além disso, quando nós olhamos para os nossos cursos de graduação,
nossa graduação em Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Administração. Nós temos reconhecimento e autorização desse curso com nota máxima pelo MEC. São indicadores de qualidade que a gente constrói aqui juntos, nessa comunidade do PECAP, os professores, colaboradores e vocês. Também vale a pena falar do mestrado, nosso mestrado profissional, que recentemente teve o seu conceito elevado pela CAPES, vem fazendo parte de um grupo muito restrito de programas que têm essa avaliação no Brasil. Então, eu acolho vocês hoje relembrando esses indicadores, desejando que vocês sejam muito bem-vindos, que a gente possa acompanhar de perto a evolução profissional e acadêmica de vocês. É isso que a gente mais deseja. A gente possa estar junto de vocês nessa jornada e fazer parte disso. Então, muito obrigada, sejam bem-vindos. Bom, dando sequência ao nosso evento, nós vamos apresentar agora a equipe de coordenadores dos diversos cursos da Faculdade de PECAF para conhecimento de todos. Deixa eu falar. Eu pensei que vocês iam tocar um axé, alguma coisa parecida, né? Então, começando, o professor Jonathan Hoff é o nosso coordenador do curso de Ciências Contábeis e também do nosso curso Tecnólogo em Gestão Financeira. O professor Jorge é o coordenador do nosso mestrado profissional em Controladoria e Finanças. Professor Flávio Riberi, que coordena um eixo de conhecimento que engloba gestão tributária, IFRS, contabilidade e finanças, e um curso de especialização em controladoria e finanças. Professora Raquel Fraga, que controla um outro eixo de conhecimento, que engloba um curso de MBA Controller e 2 pós-graduação, contabilidade aplicada ao setor público e gestão de custos e negócios. Professor Helder Santos, que coordena um terceiro eixo de conhecimento, que engloba a pós-graduação em mercado financeiro e mercado de capitais, é um curso que nós temos em parceria com a B3, e um pós-graduação em gestão de governança, risco e compliance. E a professora Fabiana, que coordena o curso de pós-graduação em gestão de seguros e previdência. E, finalmente, a professora Carolina Otsu, que coordena nossos cursos de extensão e de educação executiva e cursos em company também. Bom, agora, dando continuidade à nossa cerimônia, à nossa aula magna, gostaria de apresentar a vocês a Magali Leite. Magali, muito obrigada, novamente, por estar aqui com a gente. A Magali é uma profissional de extrema representatividade no universo de finanças, de contabilidade, tem uma trajetória brilhante para contar para nós, e ela vai estar com a gente ao longo da nossa noite. Falando um pouquinho do currículo dela, a Magali hoje é presidente do IBEF São Paulo, Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças de São Paulo, presidente do Conselho Fiscal da Via, vice-presidente do Conselho Fiscal da Embraer, CFO e diretora de Relações com Investidores da Espaço Laser. E vou acrescentar um ponto importante no currículo dela, talvez o mais importante. A Magali é nossa aluna também do curso de Ciências Contábeis EAD. A gente fica muito contente de tê-la também nas nossas salas de aula virtuais do curso EAD. Magali, muito obrigada. Vou passar para você, então, a missão de iniciar o semestre desse pessoal todo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, professor Wellington, professor João, professora Luciana, que eu conheci há uns 10 anos atrás, em outras circunstâncias acadêmicas também, mas é uma pessoa que, enfim, é uma referência como mulher e como liderança. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Professor Jonathan, que gentilmente me deixou passar, não deixou passar. A minha carreira muito sólida em finanças, mas eu costumo dizer que eu nasci acreditando e debitando. Eu sou apaixonada por contabilidade e eu considerava uma falha na minha formação não ter o diploma de contadora.
e durante a pandemia eu vim conversar com os colaboradores da FIPECAP, falar um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, sobre carreira, o que diferencia um profissional de futuro hoje no mercado de trabalho. E aí me deu aquele estado, por que eu não vou para o FIPECAP realizar um sonho, que é tirar o diploma de Ciências Contábeis. Então, eu estou aí com vocês na luta também, e se Deus quiser tudo der certo, a gente continuar estudando nos finais de semana, que é o que resta. E eu vou falar um pouco disso para vocês hoje, assim, do nível de dedicação que um profissional que tem uma ambição de ter várias carreiras ao mesmo tempo. Hoje em dia, isso é muito comum no mercado. Dificilmente hoje, com a aceleração da tecnologia e com a diversidade de possibilidades que o profissional acessa hoje no mercado, dificilmente a gente vai ter uma profissão só na vida. Então, eu resolvi começar a construir essa estrutura muito cedo, e é por isso que eu tenho várias atividades. Às vezes eu exagero, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, e não só isso, eu estou nessas posições todas de liderança, mas, acima de tudo, eu sou mãe, tenho 2 filhos, eu sou casada, e ainda tenho que fazer uma outra estrutura em casa funcionar. Eu diria para vocês que hoje, talvez o mais importante na minha vida seja a estrutura familiar que eu tenho. Essa estrutura sólida é a que me faz assim, seguir e conseguir conquistar tudo que a gente vai desejando ao longo da carreira. E, obviamente, que eu tenho uma certa instabilidade, no sentido de sempre querer mais e de sempre ter uma vontade de diversificar minha carreira. E foi assim que eu acabei virando muito cedo conselheira, porque eu atuava em empresas listadas, eu atuo numa empresa listada hoje, a Solis era uma companhia aberta da Novo Mercado. Eu atuava nessas companhias e eu achava que faltava ali alguma coisa muito ligada, principalmente à diversidade, nos boards, nos conselhos de administração, conselho fiscal. Faltava diversidade, assim, a gente tem maiorias muito subrepresentadas em determinados status da estrutura corporativa ainda no Brasil. Então, hoje as mulheres são apenas 14% das cadeiras de conselho, para vocês terem ideia. Sem falar da baixa representação de outras maiorias que deveriam estar mais representadas, melhor representadas nessas instituições. Então, eu resolvi estudar governança corporativa por causa disso, por causa de uma certa inconformidade. Como é que uma companhia que resolve trabalhar no mercado de consumo no Brasil quer penetrar, por exemplo, no mercado nordestino, e ela tem todos os conselheiros formados na GB de São Paulo. Então, eu comecei a questionar essas coisas, né? Comecei a achar que a gente precisava fazer alguma coisa a respeito, e acabei nessa busca incessante por conhecimento, por formação. Acabei virando conselheira, me certifiquei, hoje dou algumas aulas no IBGC também. Mas, de fato, a minha carreira ela é como CFO, eu gosto muito de fazer, e atuo como uma CFO de transformação, então, muitas vezes de recuperação de ativo estressado, ou nos momentos em que a empresa precisa fazer uma aceleração de crescimento, ou de recuperação, ou de preparação para abertura de capital. Então, acho que a primeira mensagem que eu posso deixar aqui em relação à construção de carreira propósito e significado. Isso precisa falar com a gente, precisa ter um sentido para a gente entregar aquele algo mais, para a gente fazer uma diferença no mercado, que hoje alguns profissionais conseguem, mas é algo que você se superando e você conseguindo adequar isso à estrutura onde você vai trabalhar, é fundamental, porque você vira uma marca pessoal, né? Acho que outra mensagem é essa. A gente precisa trabalhar no sentido de deixar muito claro qual é o nosso forte, o que a gente faz de diferente, qual é o nosso diferencial, o que a gente pode deixar como contribuição, de modo que as pessoas te reconheçam ao longo da sua carreira. Então, essa mudança de mindset, essa mudança de comportamento, essa forma de se comunicar, porque acho que hoje principal
principal mensagem que a gente pode deixar, talvez, para vocês é a relevância do processo de comunicação nas estruturas corporativas. O que a gente está fazendo aqui hoje, que é uma formação sólida, como a FICUICAF promove, e eu vou dizer para vocês que é puxado passar aqui, né? Cada semestre que a gente consegue, né? Que a gente consegue atravessar é uma vitória, porque não é porque é AD que é mais fácil, né? Não é porque a gente está no curso noturno que é mais fácil, o nível de exigência é altíssimo. Então, esse trabalho que a gente faz aí de construir essa estrutura robusta de conhecimento, ela hoje é muito valorizada, obviamente, no mercado, mas o que diferencia hoje no mercado, o pessoal estava começando a chamar de soft skills, e agora as pessoas chamam de people skills. Quando a gente chega no mercado de trabalho, quando você chama currículo de determinada posição que precisa ser ocupada, todo mundo é muito bem formado, assim, as pessoas estão num nível de competitividade altíssimo, é difícil você escolher um candidato. O que vai te diferenciar? Essas qualidades que são ligadas às relações humanas. Essa vontade de conseguir transcender o técnico e fazer uma contribuição que aí não é todo mundo que consegue. Então, trabalhar nisso, mas fazer de forma genuína, como se fosse aquilo que realmente você nasceu para fazer, né? Aquele é meu propósito, esse é o meu significado, e nessa instituição aqui eu me encontrei. Isso faz muita diferença. Às vezes a gente entrega bem, performa com qualidade, mas não tem um algo a mais que te rotula, que deixa uma marca pessoal na organização por onde você passa, né? E como é que faz isso? Não dá para fazer essas coisas todas que a gente se propõe a fazer sem muita disciplina. Então, não dá para dormir um pouco mais, não dá para a gente ter o corpo fitness maravilhoso do verão, também não dá. Algumas coisas a gente precisa abrir mão. Dá para equilibrar de certa forma, não é tudo perfeito, óbvio que várias bolinhas ao mesmo tempo vai cair aqui ou ali, né? De certa forma, a gente abre mão um pouco, principalmente a gente tem de abrir mão do tempo com família, do tempo em casa, mas é um investimento que a gente faz de carreira, né? São coisas que a gente lá na frente olha para trás e precisa se orgulhar de ter feito. Então, quando eu falo aqui bastante de propósito e daquilo que fala com a gente, é porque é muito importante você chegar lá, né? Eu podia agora estar numa trajetória de pensar em começar a me aposentar, porque eu tenho mais de 30 anos de carreira. E eu quero muito mais, né? Eu estou fazendo uma graduação agora, depois de já ter feito pós-graduação, mestrado, depois de ter uma carreira bastante sólida no que eu me propus a fazer, mas não é suficiente, porque você quer dar uma contribuição diferenciada. Então, é um pouco do que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou retribuindo, estou retornando, porque muita gente me ajudou ao longo da minha trajetória. Eu acho que essa coisa da gratidão e essa vontade da gente fazer a diferença na vida das pessoas e das organizações, hoje também é um diferencial grande para os profissionais, né? Então, a gente percebe, e eu converso muito principalmente no IBEF, o IBEF tem quase 1.200 associados hoje, somos mais de 300 CFOs atuantes na cadeira. O Marcelo Pires, aqui, nosso chefe lá do IBEF, vai fazer uma comissão especial de associação do pessoal do FPK, que a gente adoraria ter todos vocês lá como associados, porque a gente lá tem um networking de muita qualidade, né? O que a gente percebe nessas pessoas é que essas pessoas têm uma determinada disciplina para atuar como mentores de quem está começando, de quem quer fazer, eventualmente, uma mudança de carreira, uma correção de rota, não está feliz, enfim, a gente ajuda nesse sentido. A gente precisa procurar instituições, aqui é uma delas, obviamente, mas tem muitos fóruns onde a gente consegue fazer um networking de qualidade. Então, construir relações, construir pontes é muito importante para a carreira da gente. Às vezes, a gente é muito robusto tecnicamente, principalmente profissional de finanças, de contabilidade, nós estudamos muito. São profissões muito técnicas, então a gente tende a se voltar mais para o porto seguro, né? Para a zona de conforto. A zona de conforto é estudar, é se aprofundar naquilo que a gente é bom, mas a questão do relacionamento vai fazer a diferença.
Então, o networking é fundamental, a gente se associar ou frequentar fóruns diferentes, onde a gente veja outros tipos de entendimento, de momentos, de mundo, né? A preparação comportamental, emocional, técnica, ela é, assim, fundamental hoje, mas eu diria para vocês que talvez o que mais tem feito a diferença nas pessoas que eu tenho visto que estão se despontando aí nas profissões que a gente ainda não sabe exatamente quais serão. Aquilo que hoje a gente fala que a gente prepara o adolescente para uma profissão que a gente não sabe qual vai ser no futuro, né? Então, a questão do aprendizado ativo, da gente identificar o que são as competências do amanhã e começar a se preparar já para isso, também é muito importante, porque a gente está falando aqui de competências que não estão na cartilha, né? Então, o técnico, a gente vem aqui, a gente aprende na faculdade, mas tem uma outra série de saberes que também são muito importantes, que a gente precisa se dedicar a conhecer, né? O que faz a diferença também hoje no profissional de futuro? É ser interessado e ser interessante, né? Atuação de conselheiro, por exemplo. A gente precisa olhar um espectro muito maior de setores, além daquele onde a gente atua. A gente precisa ter uma visão muito ampla, muito macro de mercado, entender o que mudanças econômicas, mudanças políticas vão influenciar no setor onde a gente atua. Isso não é simples, porque requer uma visão de parabólica que a gente precisa desenvolver, além de tudo que a gente tem que estudar, mas, assim, ela faz muita diferença, principalmente na abordagem, quando você precisa desenvolver esse network e você tem vontade de escalar na carreira, isso te torna muito interessante, né? Isso faz muita diferença no sentido de que aquela pessoa ali provavelmente vai ter uma opinião sobre esse assunto porque ela tem um interesse genuíno por se desenvolver, por conhecer o nosso negócio. Isso faz também, hoje, a gente procurar profissionais em determinados setores, em determinadas carreiras, que têm um olhar diferenciado, porque, obviamente, ele foi robustecendo a carreira dele ao longo do tempo, mas ele tem uma motivação diferenciada, né, pelo conhecimento, tem uma curiosidade inata. Eu lembro que uma vez a gente contratou um trainee, e era uma pessoa com uma formação excelente, era um menino muito bacana, e o que me marcou muito no tempo que ele ficou com a gente, ele ficou muito tempo na companhia, era a quantidade de perguntas que ele fazia que tirava a gente da zona de conforto. Então, eu não sei se ele ficava estudando no futuro, estava pensando naquelas perguntas que ele ia fazer no dia seguinte, mas ele tinha sempre umas 2 ou 3 que a gente tinha que parar para pensar, e que eram realmente objeto de uma observação diferenciada dele, né? Coisas que ele foi construindo ao longo do tempo e pelo interesse que ele tinha ali diferenciado pelo negócio onde a gente estava trabalhando. Então, eu acho que, além disso, além da gente trabalhar nessa coisa da marca pessoal, né? Quando o headhunter pensa na gente, ele tem que saber daquilo que a gente é bom. Isso a gente vai construindo ao longo da carreira. As pessoas vão falando uma coisa aqui que é fundamental, ainda mais hoje, com as coisas que a gente tem visto no mercado, a questão da ética. Ela, assim, não tem meia ética, não tem um terço de ética, ou é ou não é, né? Isso aqui é binário. E a gente vê muitos profissionais, eu vi uma sócia da KPMG semana passada dando uma entrevista lá na CPI da Americanos, e é uma profissional de uma qualidade extrema, que eu já tive o prazer de ter sido auditada por ela, obviamente, hoje a gente briga um monte, né? Aquele processo estressante ali de fechamento de ano. Mas eu sabia que ela é uma profissional muito séria, muito diferenciada. Eu falei, o que essa mulher está fazendo com a CPI da Americana? O que ela tem que ir lá se explicar? Então, a gente está num momento do mercado onde até os bons profissionais, muito bons e muito sérios, se veem muitas vezes em situações que são muito difíceis de você diferenciar o joio do trigo, né? Então, a questão de pensarem no seu nome, pensarem naquela contribuição que você deu em determinadas circunstâncias, e não ter dúvida de que você é uma pessoa que realmente é muito séria, como foi no caso com ela, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado na construção, porque não dá para ser meia louca,
né? Não dá para a gente ter dúvida, né? Então, a marca pessoal, a ética, aquilo que te diferencia, né? Tem um outro aspecto que também é muito difícil de construir, e principalmente quando a gente é mais jovem, que a gente entra em situações assim, um pouco de estresse da companhia, um momento um pouco mais difícil, é a questão do relacionamento interpessoal, mas no sentido das disputas, das crises. Internamente, a gente precisa entender que não pode levar para o lado pessoal. Isso é para a vida, porque muitas vezes está todo mundo no estresse do dia a dia da empresa e a gente tende a achar que é com a gente, que as pessoas, né, estão num processo de perseguição, mas não é, nunca é. Geralmente, essas coisas acontecem porque está todo mundo ali num período muito difícil de trabalho. Quando eu falo lá, principalmente nos cursos do IBGC, os conselheiros, eu falo, gente, principalmente o auditor, não briga com o auditor, porque lá na frente vocês vão encontrar ele de novo. Então, às vezes, você passa 20, 25 anos, já brigou com o auditor, né? Eu também já briguei, mas não vale a pena, porque depois você vai encontrar ou com ele ou com o colega dele que vai te auditar, e depois ele vai revisar a auditoria do colega. Você briga com ele, você vai tomar cerveja. É uma maneira interessante de resolver as questões, né? Mas é isso, a gente tem que pensar que não pode fechar portas, nem na empresa onde a gente está construindo um trabalho e nem no mercado. As pessoas precisam lembrar de você com aquela contribuição que você dá, naquilo que você é forte, naquilo que você se diferencia. A gente precisa deixar, obviamente, um ambiente bacana onde você possa eventualmente pensar em voltar e você saiba que as pessoas, né, vão te receber, que você tinha uma habilidade de relacionamento bacana. E a gente precisa também observar sempre aquilo que eu falei no começo, é que a companhia tem que ter um propósito que fale com os seus objetivos. Quando a gente passa muito tempo num lugar, no começo de carreira é um pouco mais difícil, porque a gente, obviamente, precisa ganhar dinheiro, né, precisa ter os sonhos da gente, quer comprar as coisas que a gente sempre teve vontade, quer ter autonomia financeira para isso. Então, a gente ainda consegue ser um pouco mais resiliente. Vai chegando no momento da carreira da gente que, se aquilo, de certa forma, te violenta ou não fala com você, fica muito penoso. E tem um custo na física que você carrega, que é muito difícil depois de você conseguir conviver com isso, porque a gente é feito para trabalhar com vontade, com motivação, principalmente quando a gente fala de liderança, né? Você tem que colocar amor no que você fala, né, de certa forma. Liderança é isso, é gostar, ter um interesse genuíno pela pessoa. Aquela instituição tem que ter um trabalho que seja afinada com o que você pensa, com o que você acredita. Então, quando a gente está num ambiente que é um pouco diferente disso, a entrega não é 100%, ela não é com a qualidade e com o potencial que ela poderia ser. E a gente tem uma carreira só, a gente tem uma vida só. Se a gente não faz as coisas pensando em atingir o máximo potencial que a gente pode, e entregar um diferencial para aquela companhia, a gente não vai ser inteiro. E eu gosto muito quando a gente fala, tem uma matéria super interessante também no curso de contábeis, né, de negócios, e o mundo corporativo é isso, é jogo de rouba-monte. A gente hoje vê a concorrência vindo de players que não tem necessariamente uma identificação com o produto original que aquela empresa entrega. Então, hoje a gente vê concorrentes onde você não consegue mais nem definir qual é o setor direito que aquele player está atuando. Essa semana eu vi que o Mercado Livre está entrando no mercado de streaming. O que é o Mercado Livre agora? Ele é um negócio de logística, ele é um negócio de inteligência de estoque, de supply chain, e agora ele resolveu entrar no mercado de streaming. Todo mundo faz streaming hoje, de certa forma, né? Não só as empresas de mídia, mas um monte de empresa de supply chain. Nos Estados Unidos também, a própria Disney tem produto de streaming. Então, assim, a concorrência ela não é mais óbvia. Não é mais aquela definição de que eu sei contra quem eu vou brigar, eu sei quais são as ferramentas que eu preciso ter, como eu vou me preparar,
de repente, a gente encontra aí algumas concorrências que não tem nada a ver com o que originalmente aquela empresa da maneira como ela se estabeleceu no mercado, né? Então, assim, o que a gente chama hoje, o mercado fala muito de lifelong learning, para mim é a coisa mais importante que hoje tem na minha vida, é o processo de aprendizagem contínua. Para eu conseguir abarcar tudo isso que eu estou aqui contando para vocês, de como a gente constrói essas carreiras que não são mais lineares, né? Eu estava falando isso no começo, a gente acha que vai ser uma coisa só ao longo da carreira, mas hoje a gente vai ter 2, 3 carreiras, porque afinal de contas a Previdência não vai resolver a vida de ninguém na aposentadoria, a gente vai viver muito mais e a gente vai ter que ter várias profissões ao longo da vida, essa é a verdade. Quanto antes a gente começa a se preparar, quanto antes a gente aceita, começa a se preparar para isso é melhor, mais competitivo a gente vai ser, porque o mercado é altamente competitivo. Dependendo do que a gente escolha fazer para contador, graças a Deus tem muita posição hoje, né? Ainda mais um contador altamente qualificado, com inglês fluente, é difícil de achar, não é um processo seletivo simples. Então, a gente vê hoje muita gente correndo atrás dessa qualificação, mas é uma coisa que precisa ser contínua, né? E a gente precisa gostar de fazer isso, porque, obviamente, que a gente doa mais tempo, a gente se dedica mais tempo a isso, e nem sempre é toda a família que entende, que é toda empresa que entende que você sai mais cedo para uma palestra, você, além daquela sua função ali, você faz outras coisas. Então, a gente tem que ter, eu chamo, de certa forma, de sucesso profissional, que é autonomia. É você chegar num ponto de escolher o que vai fazer, a sua carreira. É você achar que naquele momento aquela companhia ali não está boa e eu tenho condição de fazer outra coisa. Eu tenho condição de atuar em outra coisa, enquanto eu busco aquele lugar dos sonhos. Então, essa autonomia profissional, a gente só escolhe autonomia intelectual, estudando num processo contínuo e entendendo que a concorrência está fazendo a mesma coisa que a gente. Então, não é uma corrida de distância curta, é uma corrida de longa distância e ela é para a vida. Como está? Muito obstáculo. Então, a coisa do processo de aprendizado contínuo, ele envolve também, necessariamente, a gente se diferenciar. O investimento em cultura geral, né? A gente precisa ser bem informado. Quando a gente fala, principalmente nas empresas hoje, de planejamento estratégico, no que a gente está desenhando para o longo prazo do negócio, a gente precisa entender qual o cenário político provável, qual o cenário econômico mundial. A gente estava conversando aqui, antes de entrar aqui na sala, eu trabalhei na saúde durante a pandemia. Nunca a gente podia imaginar que eu ia ter que desviar avião que vinha com máscara e com luva da China pela África, porque os Estados Unidos confiscava todos os produtos que passavam por lá, que vinham para a América Latina. Qual é a escola que ensina isso para a gente? Qual é a inteligência de supply chain que a gente senta aqui e que prepara a gente para isso, né? Então, quando a gente achou que estava tudo bem, começa a escalar a Selic, todo mundo tinha feito um orçamento para a Selic a 2%, aí as empresas se endividaram, depois as empresas se endividaram para fazer investimentos altíssimos, a Selic chegou a 13,75 e ela ficou muito tempo ali. Como é que você faz para gerar um resultado, para dar um lucro que pague o serviço da dívida desse tamanho? Então, assim, a gente aprende bastante na escola, mas é um composto de saberes que faz com que a gente consiga, no dia a dia das empresas, das organizações, montar uma estrutura que faça com que a companhia saia do outro lado. Então, hoje é um processo normal de quem está nas cadeiras de controladoria, de finanças, as primeiras cadeiras, todo ano você tem que sentar lá no banco, ajoelhar no milho e falar, olha, eu sou altamente eficiente, meu resultado é muito positivo, eu tenho uma geração de caixa super interessante, mas com essa Selic eu não consigo dar conta da dívida que eu fiz para investir, porque a Selic está 2, agora ela está 3,75. E todo mundo faz isso. Então, você tem que, inclusive, ter a visão de chegar lá na frente do concorrente, porque todo mundo vai pedir a mesma coisa no banco.
Então, essa preparação para viver num ambiente altamente instável do mercado hoje, ela não pode ser rasa, ela não pode ser pouca e ela não pode ser curta, ela precisa ser constante. Então, eu acho que como mensagem final, o que eu queria deixar para vocês é a construção de uma carreira de sucesso, ela é feita através de um trabalho de planejamento cuidadoso. A gente dá um passo já pensando nos 4 para frente que vem depois. Ela é bastante pautada num trabalho muito sério de cuidado com a reputação, de cuidado com a qualidade das relações e da comunicação que a gente deixa nas instituições. Ela é pautada em relacionamentos. Muitas vezes eu vejo profissionais de extrema qualidade diferenciada, mas que precisam de ajuda na hora que eles acessam o mercado, porque não conseguiram construir o network, porque falta aquele lado de desenvolvimento da construção dos relacionamentos. Então, é um outro cuidado, uma outra preocupação que a gente precisa ter, fazer tudo com muita preocupação de ética nas instituições, de conhecimento de efetivamente em que ambiente regulatório você está, quais são os estatutos, as regras, as informações técnicas e que são necessárias para performar da melhor maneira possível, obedecendo tudo que precisa ser obedecido por aquela instituição. Então, assim, tudo isso dito, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho um enorme orgulho de estar aqui hoje, tenho um enorme orgulho de ser aluna da instituição, e eu tenho certeza que a gente vai continuar se encontrando aqui ainda, porque a gente não vai parar, né? Então, eu estou muito lisonjeada de estar aqui hoje. Eu queria agradecer bastante a todo mundo que está me dando a oportunidade de falar um pouquinho do que eu penso de trabalho e da minha vida corporativa. E eu queria encerrar dizendo para vocês que KPI de sucesso é frio na barriga. Se a gente começar a achar que o negócio está muito morno, a nossa carreira pode estar entrando num momento difícil, né? E, por último, eu queria dizer que a gente precisa ser grato e que a gente precisa retribuir tudo o que a gente recebe das pessoas, das instituições. Então, seja grato e retribua. Tá bom? Obrigada, gente. Prazer. Obrigada, Magali, foi excelente, excelentes reflexões, excelente aula para a gente começar o semestre. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que a gente tem um tempinho. Vocês têm alguma pergunta para o pessoal que está online também? Bastante gente nos acompanhando online. Com certeza. Enquanto aqui penso na pergunta. Aqui, tá? Não, só para comentar o seguinte, eu achei assim, que você resumiu até anotei aqui, não esquecer. Transcender o técnico. Sensacional. Transcender o técnico. Muito bom. Eu mesmo falei aqui, a gente é bom em contabilidade, essa instituição está um pouquinho no mundo real, é muito mais que isso. Então, achei extremamente importante essa forma como você resumiu todas essas sua missão. Transcender o técnico. Muito além do conhecimento. Pergunta das redes sociais é a @Carolina Figueiredo. Ela quer saber o que você acha da inteligência artificial dentro das profissões. Qual rumo isso vai dar? Só para falar aqui no microfone, para quem está de casa, uma pergunta sobre como você acha, Magali, que a influência da inteligência artificial deve se dar no setor como um todo, talvez possa falar um pouco mais do setor de finanças especificamente. Acho que a inteligência artificial é algo que veio para ficar. É diferente do que a gente via de outras tecnologias que apareceram mais recentemente. Eu acho que não dá para negligenciar que a gente está vivendo um outro momento, e isso não é mais só tecnologia, isso é uma nova forma de pensar. Inclusive, as instituições estão muito preocupadas em como elas vão se preparar para lidar com isso. Mas o que eu acho de verdade disso é que tem um lado do conhecimento, da preparação,
que não tem máquina que resolva. Acho que coisas como inteligência artificial, elas vão resolver coisas mecânicas, repetitivas, então aquelas funções que requerem menos criatividade, menos versatilidade das pessoas, aí sim a gente acha que pode haver uma diferença na mudança do cenário de mercado de trabalho. Mas coisas que profissionais como nós fazem, dificilmente você vai ter uma máquina que consiga alcançar. Então, é por isso que a gente precisa realmente ter um trabalho diferenciado em termos de construção de tudo que a gente aprende, de como a gente aprende, para a gente continuar se mantendo relevante no mercado. Você quer fazer uma pergunta? O pessoal que está aqui? Tem duas aqui. Pode fazer. Fiquei interessado, né? A gente conversou ali no não sei se tem. Obrigado. Então, parabéns pela tua apresentação e pelos comentários, foram excelentes. Já estava desfrutando disso no COF e é relacionado a um pouco do que tu comentou no COF em relação ao teu retorno para a graduação, né? Depois de uma carreira que tu teve longa, com muito sucesso, tu volta para uma graduação porque tu enxergou que a graduação ia te dar um diferencial, uma nova atuação nos comitês, nos conselhos, na verdade. E aí a minha pergunta é, como que foi essa escolha e o que é o diferencial de uma universidade hoje para um profissional, né, como tu, o que te fez vir para cá e principalmente o que tu acha que a universidade tem que fazer para continuar sendo relevante para esses profissionais? Obrigada pela pergunta. Eu escolhi a FIPECAF porque eu estudei todos os cursos de ciências contábeis que tinham no mercado, principalmente os que tinham a opção EAD, é o que eu consigo hoje fazer. E eu realmente achei que era diferenciado. Então, eu tive o cuidado, eu fiz a minha curadoria. Como tudo, profissionalmente, a gente precisa fazer o que se chama de due diligence. Então, quando a gente vai assumir uma cadeira de conselho, a gente olha quem está naquele conselho, quem são os membros, se o trabalho ali é para valer, se ele está só cumprindo tabela porque a companhia é listada e a CVM obriga, ou se é de verdade, né? Ou a lei das SAs obriga e esse é de verdade. Então, a gente vai chegando num ponto da vida onde a gente vê algumas situações que não são aderentes àquilo que você acredita. Então, eu não me associaria hoje a uma instituição que realmente não fosse algo muito ligado ao meu propósito de vida e à minha atividade, que é tão ampla em termos de conhecimento. E eu resolvi fazer ciências contábeis primeiro, porque eu já contei para vocês que eu era contadora frustrada, e, afinal de contas eu sei ler um balanço que é uma beleza, né? Vou chegar lá, vai ser fácil, e eu passo um sufoco aqui, eu preciso confessar para vocês que para mim não é fácil, e eu queria também, como conselheira, aumentar a minha competitividade em atuação em comitês, tanto comitê de auditoria como conselho fiscal. Hoje eu tenho conselho fiscal, eu atuo nos dois órgãos de governança, e tem muita gente lá, muitas vezes, que, por exemplo, é ex-auditor, então tem uma parte técnica muito robusta que eu sentia que me faltava, por mais que, né, eu tivesse bastante experiência como CFO, e precisasse responder para todos os bancos, ITR tem que saber de cabo a rabo. Mas isso assim, e eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, né, muita gente formada em administração e engenharia, beleza que é você saber ler uma demonstração financeira, o entendimento que você tem de uma empresa. Não precisa, não quer fazer ciências contábeis, não precisa. Mas isso, para mim, é um baita diferencial competitivo. Você conhecer por dentro determinadas informações daquela empresa, te dá um poder, te dá uma condição de discussão do negócio muito diferenciado. Então, eu acho que talvez hoje ciências contábeis tivesse sido a minha primeira opção como graduação. Obrigado. Não sei se Você quer dar a sua visão sobre o que esperaria? Eu acho que a Universidade de Futuro ela vai ter que ter aumentar a flexibilidade, que tem, né, principalmente com relação à presença física.
A gente entende que hoje, dentro das organizações, dentro das empresas, já está difícil da gente fazer uma jornada onde que a gente volte ao que era pré-pandemia. Tem alguns negócios que são essenciais, que não dá para a gente não ter todo mundo lá todo dia, mas nas empresas isso já funciona de uma forma diferente. Então, acho que tem que pensar a questão do espaço, do tempo, da disponibilidade física das pessoas, mas, sobretudo, a evolução, principalmente da tecnologia, e o impacto que alguns efeitos, principalmente nível global, estão trazendo para os negócios. Então, eu estava trabalhando num conselho de administração até ano passado, do agro. Estava tudo indo muito bem, a gente tinha tido El Niño lá fora, quem trabalha com safra, quem tem um pouco desse mercado, a gente ia surfar uma onda maravilhosa aqui, de repente estoura uma guerra na Ucrânia. Muda todo o cenário do agronegócio na América Latina por causa disso, mas a Ucrânia estava longe, ninguém nem sabia que a Ucrânia era tão forte em defensiva agrícola, em determinados itens que são essenciais para a produção agrícola, e aí muda todo esse cenário. Então, assim, essa visão mais ampla dos impactos e da contribuição que os movimentos de mercado do mundo trazem para o mundo dos negócios, ela precisa também estar na pauta das empresas. A gente precisa falar sobre crise das lojas americanas e o impacto massivo que isso teve para as empresas de varejo esse ano. Apelou muito, negócios super rentáveis, negócios que estavam indo muito bem, de repente, por causa da circunstância de um player só do setor, muda completamente a dinâmica daquele negócio. Então, eu acho que isso não vai diminuir, esse tipo de efeito, esse tipo de evento não vai diminuir o impacto dos negócios da gente. A gente tem que ter a consciência de que precisa formar profissionais com muito jogo de cintura, com um cinto de ferramenta mais amplo, mais diverso. A questão da criatividade, da capacidade da gente fazer mudanças mais rápidas no curso das empresas é fundamental também. O profissional de ciências contábeis ele tem muita condição de ajudar nesse processo. Ele vai dizer muitas vezes que não, eu determinados movimentos que a companhia vai fazer, eu preciso ter lá o tributarista, o contador, o tesoureiro, sem eles eu não estou desse não. É tão simples quanto isso. Então, em determinados momentos, é o técnico muito bem formado que vai ditar o curso de determinadas decisões. Colando aqui algumas perguntas, tem muitas perguntas do pessoal que está online, então eu vou tentar consolidar duas. Acho que podem ser interessantes como última pergunta aqui. Como que você enxerga, pensando em curto e longo prazo, o impacto que vai existir na profissão contábil, pensando em dois fatores? O primeiro deles, a aprovação da reforma tributária. O segundo, enfim, tem falado pouco dele ultimamente, ESG. Sobre esses dois aspectos. Bom, a reforma tributária, a gente gostando ou não tem que, né? O que é um ponto super positivo para a profissão, porque quando você faz essa mudança sem profissionais altamente qualificados, tem alguns setores que vão mudar radicalmente a sua estrutura fiscal em função disso. Então, a gente já está em todas as reuniões de conselho, por mais que a gente ainda não saiba qual vai ser a alíquota, por mais que ainda não tenha, a gente sabe que vai ter, o pessoal chama lá na hora de aprovar que vai ter penduritário, né? A gente sabe que vai ter entidades de determinados setores fazendo uma pressão muito grande em Brasília, mas assim, não tem como fugir disso. E eu acho que é uma super oportunidade para o profissional de contábeis, porque a gente não só vai ter que saber quem faz a leitura do passado, traduzindo para o futuro, como a gente vai ter que desenhar o futuro numa estrutura, muitas vezes, completamente diferente de como ela é hoje. Falando um pouco de ESG, até uma discussão bem filosófica hoje lá na companhia, isso não é mais desejável, né? Na verdade, a gente, como sociedade, como empresas, a gente já está devendo faz tempo. A questão da governança, você resolve, pelo menos nas companhias abertas, você resolve com decreto. Tem lei, tem obrigação dos órgãos regulatórios, não tem como fugir. Às vezes você não faz de verdade, mas tem um órgão de governança corporativa lá estabelecido, que é o G do ESG.
O ambiental talvez seja o mais difícil, porque a gente não se preparou para isso. E o mundo já está sentindo os reflexos da falta de responsabilidade do ser humano, muitas vezes, e dos governos, porque tem algumas coisas que, se a gente não começar rapidamente a cuidar, depois não tem mais tempo, não sobra mais tempo para a gente reverter. Então, a questão do crédito de carbono, isso hoje é uma discussão que está em todos os fóruns. A gente ainda não sabe como resolve, mas a gente, por outro lado, também tem uma oportunidade maravilhosa para a profissão, porque a grande quantidade de fóruns estão discutindo como é que a gente consegue contabilizar esses efeitos hoje no balanço da companhia, de que forma isso contribui para o valuation do negócio. Vai valer ouro esse conhecimento, porque pouca gente sabe ainda como é que isso vai funcionar. E a parte social, eu diria que vocês talvez seja onde a gente mais trabalha hoje. Eu, como principalmente na UNIDEF, alguns fóruns ligados aí a instituições financeiras, a gente tem uma bandeira, obviamente, muito forte, que começou discutindo a participação da equidade de gênero em algumas circunstâncias, mas diversidade social, assim, representar todos os estratos do brasileiro nas organizações é uma coisa complexa de fazer, porque a gente tem muitas cores, a gente tem muitas variações de minorias, muitas vezes são maiorias subrepresentadas, essa é a verdade. Então, essa discussão talvez esteja mais intensa, mas falta um trabalho muito forte de cultura ainda, principalmente, eu diria, do governo, mas as companhias estão correndo atrás, né, da gente tentar ter soluções paliativas. A gente sabe que o processo de transição para gerar um mínimo de igualdade ele é muito lento. Em alguns casos, a gente diz que vai ter igualdade daqui a 50, 80 anos. Então, são coisas que talvez nem a minha filha vá assistir, mas eu acho que a gente está criando gerações mais conscientes. Assim, eu vejo um trabalho sendo feito, principalmente nas escolas hoje, onde isso é um assunto bastante recorrente e tem uma sensibilidade muito grande das pessoas para tentar fazer alguma coisa. Né? Então, assim, a gente está longe ainda de uma solução, mas eu vejo que muitas entidades estão levando isso de maneira muito séria, e com elas que a gente conta, né? Com pessoas como nós que vão fazer essa diferença também. Obrigada, Magali, mais uma vez, foi excelente. Ficção e troca muito boa mesmo. Agora a gente vai dar início ao Prêmio Excelência Acadêmica, FPCAF. Esse é um prêmio que foi instituído pela faculdade para reconhecer o desempenho dos equipes e dos discentes. Nós vamos apresentar os alunos.
parabéns a todos, os alunos e docentes premiados, por esse desempenho, que é esse desempenho e essa dedicação de vocês que nos ajuda a manter os patamares de excelência da faculdade. Então, muito obrigada mesmo. Nós deixamos certificados para todos aqueles que estão aqui presentes, para serem retirados, e os que não puderam estar conosco hoje vão recebê-lo online, certo? Chegando ao final, então, dessa aula magna, eu queria agradecer novamente a Magali por ter aceito com a gente aqui hoje, pela contribuição riquíssima que ela nos deu, pelas reflexões. Agradecer ao professor Wellington, ao professor João, por estar aqui com a gente, e a todos vocês que nos acompanharam online, tem muita gente acompanhando ainda, todo mundo que se deslocou até aqui. E, em nome da faculdade, desejar um excelente início de semestre para todos vocês, que a gente possa se ver em breve. Muito obrigada.